Outubro está chegando. Vamos voltar às urnas para escolher presidente da República, deputados estaduais, federais, senadores e governadores dos estados. Para o momento delicado que o país vive, é essencial que o eleitor vote consciente de seu papel, com a ideia de contribuir para que a sociedade conheça como funciona o processo eleitoral. A CNBB e a Arquidiocese de Belo Horizonte lançaram a cartilha Os Cristãos e as Eleições 2018. É sobre o tema que conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Para falar com a gente, recebemos o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Fernanda, queridos telespectadores, também que nos acompanham por outros meios de comunicação. É a segunda vez que eu estou aqui contigo e vamos falar de um tema muito, mas muito importante. E sempre bem-vindo, viu, Dom Otacílio? Vamos mostrar a cartilha aqui. É Os Cristãos e as Eleições 2018. Qual que é o objetivo dessa cartilha? A gente sabe que tem aqui falas aqui de Dom Valmor, do Papa Francisco, tem. A igreja aí, então, orientando o eleitor, o cidadão, nesse processo que é essencial, né? De fato, a cartilha está muito interessante, daqui a pouco nós vamos falar dela. E já posso fazer a apresentação? Pode. Olha, maravilha. A capa já nos coloca em sintonia com as eleições de 2018. Então, é uma cartilha de orientação política. E não poderia faltar a palavra de Deus. Alegres por causa da esperança. É o grande desafio de manter a alegria nesse contexto social, político, econômico, de crise que estamos vivendo. Estamos sendo desafiados a dar razão da nossa esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12. E são orientações. Os Cristãos e as Eleições 2018. E essa cartilha, é bom que se diga, ela é para todo o Brasil. Então, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todos os bispos assumiram de divulgá-la amplamente em todas as comunidades e pessoas de boa vontade, não só na Igreja Católica, outros segmentos e outras igrejas, outras denominações também poderão estudar essa cartilha. Como somos todos cidadãos e eleitores da mesma forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós vamos conversar um pouquinho. E a nossa cartilha tem na contracapa uma apresentação de Dom Valmor, que depois eu também vou chamar a atenção para alguns aspectos. Exato, que já chama a atenção para um que eu acho que é essencial aí para a gente começar. Vamos ver se é esse que eu ia falar. O que o Dom Valmor diz: não queremos e não vamos nos sobrepor às consciências indicando em quem votar, mas nos comprometemos em oferecer subsídios para o necessário discernimento nesse contexto. Ou seja, não é uma orientação, vota em tal partido, em tal candidato, não é isso. Não, a igreja não pode apontar partido e candidatos, essa é a nossa grande preocupação. No entanto, à luz do Evangelho, à luz da doutrina social, a igreja não pode se omitir de dar luzes, critérios para o discernimento. É muito cômodo dizer vote neste ou naquele. Claro. É mais fácil, é mais rápido, mais imediato. O desafio é criar consciência, é ajudar as comunidades a crescerem nesse processo de conscientização na construção democrática. Não apontamos e nem apontamos, dentro e fora da igreja, partido ou candidato. E nós cremos também na liberdade de consciência de escolha do eleitor. Não é nosso papel dirigir o eleitor. Isso seria contrário a toda a orientação da igreja e a tradição da igreja. Acho que o que é fundamental aqui é o eleitor ter consciência da responsabilidade dele, do protagonismo dele nesse processo que é a eleição, né? Perfeito. E a cartilha ajuda muito nisso. Eu já li algumas vezes e cada vez que eu leio, descubro uma novidade. Pontos mais interessantes, então, ela foi produzida pelo Regional Sul 2 e amplamente divulgada para todos os regionais, toda a igreja do Brasil. Como eu já apresentei, é fundamentada na esperança e são orientações muito preciosas para o eleitor. A cartilha, ela é dividida em 4 partes. É interessante que na primeira parte, quando a pessoa tiver em mão, ela vai poder se ater às preocupações do momento que estamos vivendo. Você acenou no começo do programa para o difícil período, o momento que estamos vivendo. Isso é retratado aqui na primeira parte. Uma crise ética. Vivemos uma assustadora crise ética.
ameaças à democracia. Nós temos que acreditar na democracia e investir tudo para que a democracia vai se consolidando. É uma criança a democracia em nosso país. Aborda as questões da corrupção, que é uma chaga. Papa Francisco fala a putrefata chaga da corrupção, que gera sofrimento, miséria, desemprego, e o país está aí atolado, né, no lamaçal da corrupção. Aborda também o descrédito na política e nos políticos. Estamos remando contra a maré da descrença. No entanto, ou melhor, também um acirramento de polarização. Na mensagem nossa dos bispos, nós falamos da intolerância, do radicalismo. Tudo isso deve ser evitado, porque isso não ajuda na construção democrática. Claro. Mas também a gente vê sinais de esperança. Sim. Então, há grupos, comunidades, pessoas de boa vontade, promovendo reflexões, debates. A nossa própria arquidiocese tem grupos de fé e política, está fazendo essa difusão ampla da cartilha. Nós investimos não só na cartilha, aproveito a oportunidade, em vídeos que estarão disponibilizados no nosso site da arquidiocese, outros textos também que o telespectador poderá adquirir, entrando em contato conosco. A nossa alegria é oferecer ao eleitor ferramentas, subsídios, matérias ou materiais, artigos, para ajudar na reflexão. Essa é a primeira parte. Então, um panorama, uma visão ampla da realidade, o chão que nós estamos vivendo, o cenário que estamos vivendo. São 8 páginas que você navega com muita facilidade na leitura. Claro. Gosto muito da linguagem da cartilha e o leitor vai chegar a essa mesma conclusão. A segunda parte, essa é a doutrina. Então, a igreja e as eleições. Muita gente fala, igreja e política não tem nada a ver, igreja para lá, política para lá. É verdade que a igreja não pode assumir para si a responsabilidade política, mas ela não pode se omitir de incentivar que cristãos leigos e leigas assumam a dimensão política, a vocação política, que, aliás, é a primeira vocação do leigo, é o mundo, da política, da economia, desde o Papa Paulo VI, bem-aventurado Paulo VI, lá na Evangelho Luciande foi destacado. E hoje, mais do que nunca, o Papa Francisco tem incentivado que os cristãos assumam a sua fé, não só dentro da igreja, mas, sobretudo, fora da igreja. E no Brasil, Ano Nacional do Laicato, ser sal e ser luz. Então, a cartilha vai ajudar muito também no protagonismo dos cristãos leigos e leigas. Exato. E na parte 2, claro que a gente não vai poder se ater ao conteúdo. Sim, eu queria só que o senhor falasse de uma forma mais geral aí, né, dessa questão da igreja, o papel da igreja aí, né, nesse apoio aí para as eleições, para esse processo. O papel da igreja é exatamente esse, oferecer elementos para reflexão. Aqui, por exemplo, na parte 2, o que é a lei de ficha limpa, o que é a lei de contra a corrupção eleitoral, a palavra do Papa Francisco, preciosa, você vai encontrar na cartilha. Exato. Está muito interessante. E na parte 3, aí nós vamos ver... Fala um pouquinho das alterações na lei, que eu também acho muito interessante. Tem muitos às vezes detalhes, falando, tem que ser lido com cuidado. Eleição para isso, presidente, né? Cuidado. Senadores, governadores, deputados federal e São estadual. vários papéis. E aí, os né? papéis, porque é uma confusão de papéis. Então, muito interessante e uma questão muito séria que Dom Valmor também fala aqui na apresentação. Votos brancos, nulos e abstenção não invalidam Tem uma que eleição. votar, né, Dom Tarcísio? Tem que votar. Exato. Votos nulos ou brancos não anulam a eleição. Cuidado com essas falsas notícias. Vamos votar branco, nulo, porque o país está assim, vamos dar nosso recado. Não vai adiantar nada. Ou seja, todos somos responsáveis pelo resultado. Aliás, os únicos responsáveis, né? Porque quem coloca todo mundo lá é a gente, né? E eu creio que democracia é isso, errando, acertando, a gente vai construindo. Finalizando, Fernanda, quais são as responsabilidades do eleitor diante do seu voto, de não vender o voto, em quem, a gente diz critérios em quem não deve votar, mas é para avaliar a atuação do candidato, mas sem apontar o nome A ou nome B. Então, isso vale para essa eleição e vale para todas as eleições. E o grande problema dessa eleição? Fake news. Exato.
Estamos num combate constante aí às fake news, né? O Papa já chamou a atenção para isso, né? As falsas notícias. E aí, antes, durante e depois da eleição... Com certeza. Vamos então aqui, quem quiser, né, adquirir as cartilhas para debater aí, então, com as famílias, com as comunidades, está lá na lojacristoRei.com.br, telefone 3422-3441, 3273-8703. Tem informação também no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Tem. Vamos assistir, então, um trechinho. O senhor citou o vídeo, né? Dos bispos, que é muito importante. Né? Vamos assistir um pouquinho, então. Um vídeo, vai ajudar muito o eleitor. Assista com muito carinho. Convidamos a todos a olhar este momento com esperança e otimismo. É hora de escolher quem vai dirigir o Brasil e nossos estados, quem vai nos representar nas instâncias mais altas da democracia, quem vai produzir nossas leis e fiscalizar nossos governantes. Que a Virgem da Piedade, padroeira de Minas, e da Penha, padroeira do Espírito Santo, nos ensine a pensar nosso país como uma casa de irmãos e irmãs, comprometendo-nos com atitudes que nos levem a pensar, agir e votar, desejando vida plena e digna para todos. Bom, depois dessas palavras de Dom Valmor, eu queria que o senhor encerrasse, então, com uma mensagem para todos os cidadãos eleitores. Eu vou aqui ler um trecho de São Bonifácio. Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Que bom estar aqui, eleitor, querido telespectador. Vamos adquirir a cartilha e vamos multiplicar grupos de reflexão. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. O Horizonte Notícias, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.